Boa tarde a todos. Será que eu estou em Pernambuco mesmo? Boa tarde, pernambucanos. Muito bem. Estejamos em paz, guardando em nossa vida, em nossas experiências, todos os momentos felizes, que são aqueles que se transformam em aprendizado e luzes para as nossas vidas. Estejamos com Deus, já que Ele está sempre conosco e em nós. O meio espírita é um meio extremamente privilegiado. Quando Allan Kardec coloca que o espiritismo é uma ciência lastreada numa filosofia extremamente rica e, ao mesmo tempo, conduzindo tudo isso a uma vivência moral, portanto, nos colocando um posicionamento nobre do lado da religião, nós ficamos numa vanguarda espetacular. Quando comparadas essas vantagens com quaisquer outras que outras religiões ou doutrinas apresentem, nós nos sentimos por isso mesmo pessoas que estamos quase que numa outra faixa de vibração, de percepção, de assimilação de tudo. O que é lamentável, entretanto, é o pouco caso e o pouco uso que normalmente fazemos de tudo isso. É por demais comum ouvirmos falar que a doutrina espírita, no seu aspecto de ciência, é vanguarda. E é. Os espíritas, é que parece, insistem em não serem vanguardeiros. Desde a pouca leitura, o pouco estudo, eu poderia até usar um termo bem mais comum, a pouca briga que a gente compra pelas boas causas. Já aqui, dentro deste ambiente, tive a oportunidade há pouco de conversar com um casal amigo de longas datas desta cidade, acerca da simplicidade a que muitas vezes queremos colocar determinadas posturas, sem perceber que o simples nem sempre é o fácil. E eu usei a seguinte imagem: se nós chegarmos observando um pianista com total domínio da técnica de tocar piano, e ficarmos olhando como ele dedilha todas as teclas e como a música sai com vida própria, a primeira impressão que nós temos é de que naquela virtuosidade está uma simplicidade, porque aquele pianista não faz careta, não tem enrijecimento muscular, ele não sofre para fazer algo tão belo e tão bem feito. Pelo contrário, ele muitas vezes fecha os olhos e se deleita com tudo o que ele está executando. E nós, en passant, dizemos: que coisa simples é tocar piano. E aí chegamos em casa, pegamos um teclado e vamos ver como é simples tocar piano. E qual não é a decepção que a gente não consegue tocar muitas vezes sequer um parabéns a você. No meio espírita, nós fazemos muito isso. Achamos tudo simples e simplificamos mais ainda, sem preservar o que de fato é essencial. Vamos ver na codificação que alguns conceitos que temos ouvido em relação a um único assunto que se chama passe ou magnetismo, como o simples não tem sido muito fiel ao que Allan Kardec e os codificadores nos posicionaram. Primeiro de tudo, Allan Kardec coloca esta frase que serve absolutamente para tudo. Todas as frases, todas as citações aparecerão as referências. Em O Livro dos Médiuns, indispensável se faz o estudo prévio da teoria para todo aquele que queira evitar os inconvenientes peculiares à experiência. Isto vale, como eu disse, para qualquer coisa, mas normalmente nós não usamos este princípio. Nós primeiro vamos para a prática e depois a gente vê o que é que dá para arranjar.
Grande parte dos médiuns que nós conhecemos são aqueles que começaram a ter sensações, visões, intuições, e um dia foram para um centro espírita porque precisavam desenvolver, porque se não desenvolvessem, e aí fica aquela reticência longa. E muitos se tornaram médiuns, começando pela prática. Portanto, caindo exatamente no campo a que Allan Kardec adverte. Não tiveram como evitar estes inconvenientes, porque não têm uma teoria assimilada para justificar a prática. E é porque nós temos o livro dos médiuns à nossa disposição. Sem sombra de dúvidas, o maior manancial, a maior referência que se tem acerca da mediunidade em qualquer literatura e em qualquer época. E o que é que nós temos feito? Eu costumo brincar quando faço seminários de passe, dizendo para as pessoas que vocês que estão querendo fazer estudo do passe, já devem ter lido o livro dos médiuns pelo menos 5 vezes. Concordam? E todo mundo começa a rir, eu não entendo por que sorriem tanto. Porque na realidade isso não era uma brincadeira, isso é um assunto sério. Mas será que nós que somos médiuns, já lemos o livro dos médiuns 5 vezes? Porque até hoje eu leio o livro dos médiuns, e até hoje eu descubro coisas novas. No momento presente estou escrevendo uma obra que de uma certa forma resgata tudo isso que nós vamos ver agora, e também resgata a própria pesquisa que Allan Kardec fazia quando desencarnou. No discurso do Camille Flammarion, no enterro do corpo de Allan Kardec, ele diz textualmente que o mestre estava trabalhando numa obra que iria observar o espiritismo e o magnetismo, a despeito de muita gente não querer tratar do assunto. Então, como eu estou tratando deste assunto, estou escrevendo agora, estou numa fase aí no meio da obra, eu tenho tido a obrigação de reler, e com muita atenção, basicamente todas as obras da codificação. E eu parece, em alguns momentos, que nunca li aquelas obras. E olhe que eu não leio por ler, eu leio riscando, sublinhando, discutindo, anotando, puxando informação para um lado e para o outro. E aí eu fico surpreso com a minha burrice, com a minha pouca inteligência, que eu preciso ler o livro dos médiuns 5, 10, 15 vezes para estudar, para poder entender alguma coisa. E tantos médiuns não entendem por que precisam ler. E aí fica tudo simples. Ou, se olharmos por um outro ângulo, tudo pouco eficiente. Allan Kardec, ele nos coloca já em O Livro dos Espíritos, na questão 33, a seguinte proposta para os espíritos. A mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? A resposta dos espíritos, sim. E isso é o que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Uma resposta bem ampla para um assunto igualmente amplo. Allan Kardec percebe com a sua sagacidade que a expressão tudo está em tudo tinha um significado mais profundo. E ele quis se fazer entender. Então ele dá a sua opinião, que é a seguinte: este princípio, qual é o princípio? Tudo está em tudo. Explica o fenômeno conhecido de todos os magnetizadores e que constituem dar-se pela ação da vontade a uma substância qualquer, a água, por exemplo, propriedades muito diversas, um gosto determinado e até qualidades ativas de outras substâncias. Disse que não há mais de um elemento primitivo e que as propriedades dos diferentes corpos são apenas modificações desse elemento. O que se segue é que a mais inofensiva substância torna... Aqui eu não estou vendo, acho que vocês vão ler, tem o mesmo princípio que a mais deletéria. Assim, a água, que se compõe de uma parte de oxigênio e 2 de hidrogênio, se torna corrosiva, duplicando-se a proporção do hidrogênio. Perdão, muito obrigado. Nada como trabalhar com gente atenta e inteligente. Até aí a resposta está vaga, a não ser aquele começo, quando Allan Kardec coloca que conhecedor de
todos os magnetizadores, portanto, quem era magnetizador já tinha um conhecimento prévio da questão da fluidificação das águas, mas ele adiciona aí 3 palavrinhas mágicas: pela ação da vontade. Aqui nós temos o primeiro problema com a nossa simplificação no meio espírita. A nossa simplificação espírita é: basta que você tenha boa vontade. E a gente acha até que ter boa vontade é muita coisa, e eu digo que não é. Porque a boa vontade é um mecanismo que dá partida a algo, mas precisa que mais alguma coisa seja movimentada. Por exemplo, a boa vontade fez com que todas essas cadeiras que estão vazias estivessem vazias. Porque a boa vontade dessas pessoas está com elas ali fora ainda, ou levou-as para ir resolver outro problema lá fora. As cadeiras que estão ocupadas são as cadeiras das pessoas que tiveram vontade. Porque a boa vontade, a chuva impede, a família impede, a mãe atrapalha, o marido perturba, o vizinho tira a gente do roteiro, tudo nos atrapalha. A boa vontade, ela é fenomenal para nos atrapalhar. Agora, quando a gente tem vontade, a gente faz qualquer coisa. Isso é uma diferença capital que parece, no primeiro momento, é uma coisa muito simples. Não, meus irmãos, vamos ter boa vontade. Boa vontade não constrói um edifício. Quem constrói um edifício é a vontade. Eu vou construir um edifício, eu vou construir uma obra, eu vou realizar um semestre. Se não tiver vontade, se ficar na boa vontade, a gente consegue no máximo fazer 2 reuniões. Na terceira já não tem mais ninguém. Porque quem movimenta é a vontade. Mas Jacó, você está extrapolando, porque numa resposta dessa, numa única consideração dessa, você está falando da vontade com tanta ênfase. Vamos para frente. Vamos ver quantas vezes essa palavrinha vai aparecer. Allan Kardec, continuando na mesma citação, a citação está longa, porque eu não gostaria que ninguém dissesse que eu tirei uma frase pinçada para tirar uma conclusão. Então, a transcrição é integral. Quem quiser depois pode conferir. Transformação análoga à mudança da água, se pode produzir por meio da ação magnética, portanto, do magnetismo, dirigida pela vontade. Aqui fica complexa a questão, porque é uma ação magnética que é dirigida por quem? Por uma ação chamada vontade. Então é a vontade que dirige uma ação magnética. Então não é aquela coisa de, olha, você chega e se posiciona na frente de alguém e pede a Deus que proteja. Talvez tenha muita vontade, se você estiver fazendo até uma oração com muita fé. Fé e vontade são sinônimos. Só que a nossa fé ainda é uma fé muito em cima de ídolos, muito em cima de imagens que a gente não apalpa. E aí, portanto, a nossa vontade vai no mesmo nível. A transformação magnética, ela se dá por uma direção e, portanto, objetiva de uma ação que é da vontade. Continuemos. No livro dos Espíritos ainda, questão 424, por meios de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços prestes a se desfazerem e restituir-se à vida a um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? Normalmente a gente imagina dentro de uma outra resposta do livro dos Espíritos que sim, a pessoa se não for socorrida morre, mas se tiver chegado a hora morre do mesmo jeito. Ok, os Espíritos responderam o seguinte: sem dúvida, portanto, alguém pode ser socorrido na hora da morte e escapar. E todos os dias temos prova disso. O magnetismo, em tais casos, constitui muitas vezes poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. Uma leitura rápida, a gente diz, é isso mesmo. Uma leitura mediana nos diz, Allan Kardec recebeu dos Espíritos, primeiro, confirmação do magnetismo. Na questão anterior foi Allan Kardec quem falou do magnetismo. Aqui agora já são os Espíritos. Os Espíritos falando da ação magnética, dando a causa mortis, dando, no caso, uma ação em cima de uma causa mortis de muita gente.
Muita gente desencarna por quê? Porque falta fluido vital. Como é que se restitui fluido vital? Através do magnetismo. E dessa forma se pode reconstituir o funcionamento dos órgãos. Mas como é que a gente faz isso? É simples. Basta você chegar a ficar de frente da pessoa: Senhor, faça a sua vontade. A gente sempre diz isso. Veja o simples onde é que a gente para. Só que é preciso uma ação dirigida, mas só dirige quem sabe dirigir. Só tem vontade quem se determina. Como é que a minha faculdade de magnetizador vai funcionar se eu não me imponho o conhecimento em cima disso? Vamos continuar. Livro dos Espíritos 483. Qual a causa da insensibilidade física que se observa em alguns convulsionários, assim como em outros indivíduos submetidos às mais atrozes torturas? Os convulsionários, hoje em dia já não se sabe o que é isso, a não ser que a pessoa tenha tido a curiosidade de lendo o Livro dos Espíritos ou o Livro dos Médiuns e a Gênese, e tenha ido recorrer à Revista Espírita de Allan Kardec, ou em última instância, tenha buscado através da internet uma Wikipédia, por exemplo, para ver o que eram convulsionários. Os convulsionários eram aquelas pessoas, eu não preciso dizer que vocês já sabem, né? Então, deixa para lá. Vocês não já leram 5 vezes? Ah, é porque não leram a Revista Espírita. Então eu vou dar uma colher de chá, vamos lá. Os convulsionários eram pessoas que por algum motivo entravam em convulsão magnética. Significa dizer, umas em transes profundos e outras em transes sonambúlicos, que era a expressão de Allan Kardec, em que muitas vezes a pessoa se jogava, se atirava, era açoitado, chegavam até a sofrer fraturas físicas e não sentiam nenhuma dor. E o que era mais interessante, principalmente no caso mais famoso que Allan Kardec tratou, que foram os convulsionários de Saint-Médard, que foi um cemitério junto a um túmulo de um abade católico, e lá foi onde aconteceram todos esses fenômenos por mais de 4 anos, em que as pessoas, se aproximando do túmulo, entravam em transe, entravam em crises convulsivas. E muita gente duvidava, e quando se aproximava tinha lá fenômenos convulsivos coletivos. Essa insensibilidade física é o que interessou a Allan Kardec nesta questão. Ele disse: muita gente que está em fenômeno de convulsão, ou até mesmo sofrendo algumas torturas muito atrozes, de repente deixam de sentir dor. Qual a causa disso? Resposta dos Espíritos: em alguns é exclusivamente efeito do magnetismo, que atua sobre o sistema nervoso do mesmo modo que certas substâncias. Já resolve a nossa questão. Olha como a coisa vai se aprofundando. O magnetismo atuando agora onde? Aí está a indicação dos Espíritos. Onde é que atua o magnetismo? No sistema nervoso. De que maneira? Da mesma maneira que certas substâncias anestésicas, daquelas que nos põem em polvorosa, todas as ações semelhantes às ações dos fármacos, dos químicos. E aí o que é que fica para nós? Uma questão muito simples. Alguém está precisando de uma necessidade magnética, está precisando de uma ação magnética, corrigindo. E o que é que a gente faz? Simples. Põe as mãos e está tudo resolvido. Será? Então por que os Espíritos complicaram tanto? Porque de uma certa forma isso é uma complicação. Dizer que o jato fluídico que eu uso atua na pessoa da mesma maneira que uma substância química atua no sistema nervoso. Mas Jacó aqui ele não falou de que tem alguém transferindo magnetismo. Ótimo, vamos andar mais um pouco, mas por enquanto guardemos isso. O magnetismo suprime determinadas sensibilidades através da inoculação dele pelo sistema nervoso, o qual, sob efeito do magnetismo, procede da mesma maneira que um corpo submetido a determinadas substâncias. Passemos adiante. Livro dos Espíritos, questão 555.
Essa questão é facílima de se decorar. Número 555. Depois de hoje, qualquer dúvida que vocês tiverem do que eu vou dizer, olha, eu não me lembro nada do que Jacó falou, mas eu me lembro de um número, 555. Essa é a questão do Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec colocou para que nós refletíssemos de uma maneira mais segura quando a gente for falar sobre magnetismo. Que sentido se deve dar ao qualificativo de feiticeiro? Pergunta de Allan Kardec. E os espíritos, aqueles a quem chamais feiticeiros, são pessoas que, quando de boa fé, gozam de certas faculdades, como sejam a força magnética ou a dupla vista. Então, como fazem coisas geralmente incompreensíveis, são tidas por dotadas de um poder sobrenatural. Os vossos sábios não têm passado muitas vezes por feiticeiros aos olhos dos ignorantes? Esta foi a resposta dos espíritos, deixando destacado que quando uma pessoa age de boa fé, ela gozando de certas faculdades, como a força magnética ou então a dupla vista. A dupla vista seria algo como uma vidência profunda ou uma clarividência. Allan Kardec então adita o seguinte comentário: o espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu um sem número de fábulas em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. O conhecimento lúcido dessas duas ciências, quais são as duas ciências, por favor? Ótimo. Então o conhecimento lúcido, iluminado, sem sombra de dúvidas, sem qualquer mescla, o conhecimento lúcido do espiritismo e do magnetismo, que, a bem dizer, formam uma única ciência, e aqui a gente tem que refletir sobre isso. Espiritismo e magnetismo, na palavra de Allan Kardec, formam uma única ciência. E aí nós queremos colocar o magnetismo debaixo do tapete, sob o manto de uma falsa simplicidade. O conhecimento lúcido dessas duas ciências, que a bem dizer formam uma única, mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas, constitui o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de ridícula crendice. Continuando com Allan Kardec, agora no Livro dos Médiuns, do Laboratório do Mundo Invisível, aquela cena que vocês já leram mais de 5 vezes, aquela senhora que estava doente, e aparece para ela um espírito encarnado, agora só que é o vulto dele, porque o homem não esteve lá. E este vulto tira do bolso de algibeira, que era aquele bolsinho que a gente tinha antigamente escondido, ele tira uma caixinha de rapé. Uma caixa de rapé, para as pessoas que são mais jovens, era um vício muito comum há mais ou menos 40, 50 anos, em que as pessoas tinham fumo bem picado, bem miudinho. Nas feiras aqui em Pernambuco ainda tem para vender rapé. E que as pessoas tiravam um pouquinho daquele pó e colocavam na narina e fazia... E aí dava um espirro todo sofisticado. Porque tinha que ser chique, né? Isso era uma moda chique. O pessoal do interior não. O pessoal do interior disse que não prestava. Tinha que ser... E aí se desmanchava. Então era para isso que servia o bendito do rapé. E aquela senhora foi visitada por este vulto que tinha uma caixinha de rapé. E Allan Kardec então discute com os espíritos se aquilo realmente tinha rapé, se ela quisesse pegar na caixa pegaria, se abrisse teria, e se tivesse veneno, se o espírito quisesse fazer veneno, ele poderia, mas não seria consentido. E eu, graças a Deus, porque se os espíritos pudessem fazer veneno, eu acho que o mundo já tinha sido dizimado. Porque quem de nós não tem um inimigozinho do lado de lá? Ele olhava do lado de lá e dizia: rapaz, vai tomar um café, venenozinho nele, básico, para ele já voltar para o lado de cá, né? Então não daria certo.
Os espíritos dizem, na resposta, Allan Kardec comenta de que isto não é possível na toda a amplitude. Essa foi o pano de fundo para este capítulo, e que depois Allan Kardec pergunta sobre a vestimenta dos espíritos. Aí os espíritos dizem, até que enfim chegastes aonde queria. Depois de tudo isso, Allan Kardec então levanta uma teoria, levanta a sua estrutura hipotética. Esta teoria nos fornece a solução de um fato bem conhecido em magnetismo, mas inexplicado até hoje, o da mudança das propriedades da água por obra da boa vontade. Não, é só da vontade. Veja que palavrinha chata, ela já aparece, nunca aparece a danada da boa vontade. Toda vida com Allan Kardec só vem a vontade. É impressionante isso. Então, por obra da vontade, é que nós podemos modificar as propriedades da água. Até aqui ninguém está falando do corpo, só da água. O espírito atuante é o do magnetizador. Opa, aqui dá para parar. Se a gente parasse o nosso encontro nesse ponto, que não é nem um ponto, é uma vírgula, já estaríamos de bom tamanho. O espírito atuante em uma ação magnética é o do magnetizador, ao contrário do que a gente ensina e aprende. Os espíritos vão fazer tudo por meu intermédio. Em magnetismo, não. Não é assim. Em magnetismo, o magnetizador, ele é quem é o atuante. Nós vamos ver lá na frente que existem outras circunstâncias em que os espíritos entram no processo. Mas eles entram no processo contando que você é quem é o atuante. Mas para nós não é bom isso. Para nós é bom o contrário. Por quê? Senhor, faça-se a sua vontade através das minhas mãos. Ou seja, eu estou fora do problema. Se der certo é porque eu sou santo e puro, passou tudo puro. Se deu errado é porque o problema é seu, você ainda precisa continuar doente. Eu estou fora do esquema. Quando a realidade é totalmente outra, passa por mim, a começar pela vontade. O espírito atuante é o do magnetizador, quase sempre assistido por outro espírito. Entra um outro problema. Por que Allan Kardec não colocou sempre assistido por outro espírito? Ele colocou quase sempre. E a gente aprendeu que é sempre. E não é. Acreditamos que na grande maioria das vezes seja. Mas a abertura anotada por Allan Kardec em seja, que é quase sempre. Como vocês talvez não tenham tido tempo de ler toda a revista espírita, principalmente as do ano de 1858, 1859 e 1860, que foi onde ele concentrou muitos artigos sobre magnetismo, talvez isso aqui tenha sido um deslize. Pode alguém pensar. Quem leu esses 3 primeiros anos de revista espírita tem absoluta, plena e total convicção de que ele quis dizer exatamente isso que aí está. Não foi erro de tradução. Nem sempre tem espírito. Mas nós na casa espírita colocamos sempre que os espíritos é que estão fazendo tudo e a gente está ali só para não atrapalhar. Que bom seria se nós pelo menos não atrapalhássemos. Ele opera uma transmutação por meio do fluido magnético, que é a substância que mais se aproxima da matéria cósmica ou elemento universal. E aqui está o pulo do que Allan Kardec colocou. Ora, desde que ele pode operar uma modificação nas propriedades da água, pode também produzir um fenômeno análogo com os fluidos do organismo, donde o efeito curativo da ação magnética convenientemente dirigida. Aqui ele disse, vocês entenderam tudo em cima da água? Entenderam? Pois é isso mesmo que se aplica agora quando é de ser para ser, de ser humano para ser humano. Só que com um complicador, as 2 últimas palavras, convenientemente dirigido. O que é uma coisa convenientemente dirigida? Uma coisa é convenientemente dirigida quando ela atende para onde vai e atende quem mandou. Não pode ter uma condução conveniente se alguém não sabe conduzir. São 2 palavrinhas que passam reto quando a gente lê, mas que traduzem uma responsabilidade enorme. E por ironia, o senhor Allan Kardec e os próprios espíritos repetiram essa mesma conjugação,
convenientemente dirigida outras vezes no Livro dos Médiuns, uma vez em A Gênese e outras vezes na Revista Espírita. Portanto, também não é problema de interpretação de alguém que fez tradução. Allan Kardec quis exprimir exatamente isto: convenientemente dirigido. Como é que eu dirijo alguma coisa se eu não sei como dirigir? Eu fui passista, totalmente ignorante, quando eu tinha 15 anos, foi o meu início. Tinha um magnetismo exuberante, quase que beirando ao ridículo. Mas a coisa que me incomodava era não saber como era que dominava aquilo. Para mim era angustiante saber que eu estava aplicando um passe numa pessoa e não podia perguntar se ela ficou bem ou se ela ficou mal. Eu não tinha feedback, eu não tinha retorno nenhum, porque a gente empregou equivocadamente a história de uma mão dá e a outra não sabe o que deu a outra. Isto é uma verdade. Quando eu estou fazendo uma caridade, mas se eu estou querendo saber se o que eu fiz foi bom, eu preciso saber o que foi que eu fiz. Muitas vezes a gente diz, não, a gente faz a nossa parte. Será que basta? Será que a caridade é eu fazer a minha parte? Alguém me pediu um dinheiro, tome o dinheiro, e a pessoa pega aquele dinheiro e compra um revólver para matar o outro. Tome o dinheiro e a pessoa pega o dinheiro e vai comprar pedra de crack para se drogar. Ah, mas eu fiz a minha parte. Ótimo, você fez a sua parte na permanência daquele entregue às drogas. Será que é isso que a gente quer? Quando nós vamos pegar num pintinho recém-nascido, a galinha nos agride. E a gente diz, mas eu sou mãe, se tocar no meu filho eu defendo porque eu amo. Com toda a permissão, é o mesmo amor dos animais pelas suas crias. Isso ainda é instinto. Amor está muito mais longe do que isso. Não é simplesmente agredir quem vem me tocar, é eu fazer algo mais. Porque enquanto eu estiver nesse nível, eu estou no nível do reino animal. Vai pegar num cachorrinho que a cadela acabou de dar cria para ver o que acontece, ela parte para cima de você. Então, se alguém vem tocar no meu filho e eu fico ofendido, eu estou ainda nesse ponto igualzinho a qualquer animal. O que eu tenho é que tratá-los diferente, inclusive entender quem está se aproximando, para defendê-lo não com patas, mas defendê-lo com mãos, com olhar, com palavra. Convenientemente dirigido. Como é que eu posso ser conveniente numa aplicação de magnetismo, se eu simplesmente aplico magnetismo porque está na lei da natureza? Se fosse assim, para que eu? Para que qualquer um de nós? Vamos em frente. Ainda com Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, agora no capítulo chamado Mediunidade Curadora, num item chamado Mediunidade Curadora, que é onde muitas vezes a gente se confunde. Allan Kardec deixa totalmente clara a distinção entre magnetismo e mediunidade de cura. No Centro Espírita, eu acho que há até um certo interesse em deixar isso tudo confuso. A gente junta tudo, porque tudo junto fica, um vai se desculpando com o outro, um vai se encobrindo com o outro, e a gente não precisa ir muito além. Diremos apenas que este gênero de mediunidade consiste principalmente no dom que possuem certas pessoas de curar pelo simples toque. Olha, que Allan Kardec complica a vida dos espíritas, né? A gente não pode tocar, a gente não aprendeu isso. Mas Allan Kardec não diz isso. Pelo olhar. Ah, então a gente cura também pelo olhar? Cura. Mesmo por um gesto. Opa, ele aqui não falou imposição não, porque um gesto pode ser uma imposição, quanto pode ser um movimento. E aí, como é que a gente vai ficando com aquilo tudo que a gente sempre aprendeu? Sem o concurso de qualquer medicação. Ele coloca, diremos sem dúvida, que isso mais não é do que magnetismo. Evidentemente, coloca ele ainda. O fluido magnético desempenha aí importante papel. Porém, quem examina cuidadosamente o fenômeno, sem dificuldade reconhece que há mais alguma coisa no fenômeno da mediunidade curadora. Ou seja, se a gente já interrompe aí, Allan Kardec reconhece que tudo aquilo que está no início é o que diz respeito ao magnetismo. Então, se você consegue curar por um toque, por um olhar, por um gesto, ou seja, por alguma técnica de magnetismo, sem uso de qualquer medicamento, você está tendo uma ação magnética. Mas tem algo a mais quando se trata de mediunidade. O fenômeno, a magnetização ordinária,
Ou seja, a magnetização comum, essa palavra ordinária, não é no sentido que nós nordestinos tomamos, ordinária no sentido de comum. A magnetização ordinária, comum, é um verdadeiro tratamento, seguido, regular e metódico. Mas será que a gente sabia disso? Que um tratamento magnético, ele é um tratamento que precisa ser seguido, ser regular e ter métodos. Ah, mas não é tudo os espíritos que fazem? Não, já não é, a gente já viu antes que não é. Então como é que se dá esse método? Ah não, eu estou precisando tomar 10 passes, eu vou tomar um aqui em Olinda, outro no Janga, outro mais tarde eu vou lá no Boa Vista, depois eu vou a Boa Viagem, depois eu aproveito, vou lá no final, já tem outro centro, dá para tomar uns 5 passes num dia, no outro dia eu tomo mais 5, já resolvi minha cota. Onde é que ficou esse caráter de seguido, regular e metódico? Até porque cada casa tem as suas próprias técnicas, os seus próprios métodos, os seus próprios objetivos. E quando, inclusive, algumas simplesmente tomam a simplificação pura e simples do que o estudo, já começa a ter discrepâncias. Daqui a pouco, no segundo módulo que eu vou falar sobre depressão, e nós vamos perceber que isso é seríssimo, porque uma doença como depressão, que todo mundo acha que pode tratar de qualquer jeito, é um desastre para quem está sofrendo. Como trabalhamos isso hoje já há alguns anos lá no Leão, e o nosso público é muito grande de pessoas com depressão, e já temos vários grupos, não apenas no Brasil, mas fora do Brasil, trabalhando a depressão como eu acho que deveria ser. A gente vê que se você chega de qualquer maneira, vai receber um passe de qualquer um, por mais boa vontade e santidade que tenha, se for pelo método magnético, pode complicar. É doloroso ter que reconhecer isso? É. Como é que você sabe disso, Jacó, estudando, não sofrendo na pele? Eu sofri na pele para poder entender. Passei uma depressão profundíssima e todos os dias não era qualquer pessoa que ia me aplicar passes. Eram as pessoas que trabalham comigo, estudaram comigo e atuavam na mesma casa comigo. Eu já tinha publicado o passe, manual do passista e cure-se cure pelos passes. Portanto, eu não era nenhum ingênuo na área do passe e tinha plena convicção de que eu sabia tratar depressão. Pois não sabia, porque nenhum dos que trabalhavam comigo sabia. Todo dia, quando eles iam lá em casa, aplicavam passe, e não era chegar lá em casa e dizer, chega Jacó, senta aqui, tchum, 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 e vai embora. Chegavam, conversavam, abriam o evangelho, faziam um evangelho, liam uma mensagem, oração, ficavam 3, 4, todo mundo orando, aplicava o passe em mim, quando saíam lá de casa eu estava pior. Eu só podia entender o que? Isso é uma obsessão muito violenta, esses espíritos vão querer me matar. Ou então, esse pessoal não está sabendo como eu também não sabia. Até que um dia eu fiquei bom, eu disse, agora eu tenho que descobrir, porque ou o magnetismo não resolve, ou da forma como está sendo aplicado, não resolve. Foi quando eu fui estudar objetivamente essa questão. E aí onde a gente entende a força daquela palavra ali, metódico, ou seja, onde tem método. Ah, mas todas as doenças precisariam ter métodos? Talvez sim. Porque se não, vejamos, em cima do que a gente já leu, a atuação do fluido magnético é dentro da molécula elementar e da mesma maneira que transforma a água, também pode transformar o corpo orgânico. Pergunto, por que é que com passe a gente não resolve o problema de glicose no sangue, diabetes? Por que é que o magnetismo atuando diretamente sobre o sistema nervoso a gente não consegue resolver problemas tipo escleroses? Por que é que o magnetismo não consegue resolver problemas tipo mal de Parkinson, mal de Alzheimer? Por quê? Porque os espíritos são fracos? Porque os pacientes não têm fé? Porque Deus quer punir a humanidade toda? Ou será que somos nós que ainda não arregaçamos mangas para ir descobrir o que é que está por trás? Porque não tem nenhuma lógica nós entendemos que o magnetismo atua no sistema nervoso e chega um paciente com problema estruturalmente de sistema nervoso e a gente não consegue causar o menor alívio que seja. E quando consegue, é porque a atuação de um médium, ele está incorporado ou manifestado por algum espírito que não passa também as técnicas. E aí no dia que o médium desencarna todo o saber, toda a ciência vai para o túmulo com ele. Não faz sentido.
E o que é que nós fazemos? Ficamos esperando que um dia venha um cientista da NASA ou de onde quer que seja para descobrir aquilo que a gente tem em mãos. Só que é preciso afrontar. Primeiramente, afrontar o nosso comodismo pessoal. Eu tenho que sair do meu comodismo. Depois, muitas vezes, afrontar os próprios colegas. Você é louco, você não está vendo? Olha, faz uma imposição e está tudo resolvido. Será? Quando você está doente mesmo, você vai receber só uma imposição? Não, quando eu estou doente mesmo, às vezes eu procuro até uma benzedeira. Eu já ouvi essa frase de muita gente grande e meio espírita. Mas por que a benzedeira pode e o espírita não pode? Onde é que está a mágica? Será que a gente não para ver que está faltando alguma coisa, que tem algum elemento que está vivo e que a gente não consegue apalpar? Mas continuemos. A magnetização, só um minutinho. A magnetização, ela é um verdadeiro tratamento, seguido, regular e metódico. E no caso que apreciamos, no caso da mediunidade curadora, as coisas se passam de modo inteiramente diverso. Todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar, desde que saibam... Não está dando para eu ler essas palavras aí. Exato. Desde que eles saibam conduzir-se convenientemente. E eu volto a bater na mesma questão que Allan Kardec. O que é conduzir-se convenientemente? Como é que eu, como passista, vou me conduzir convenientemente na frente de um paciente, se na hora que ele está perto de mim, e eu acho que isso acontece em todos os lugares, em Recife não deve ser diferente, eu chego numa cabine de passe, quando eu vou aplicar o passe, a pessoa que está ali, relaxada, esperando uma bênção, faz... Aí eu me tremo mais do que a pessoa. Eu fico morrendo de medo. Jesus Cristo, o que é que vai acontecer agora? E se a pessoa abrir os olhos e olhar para a gente com o olho vidrado, a gente diz, fecha os olhos em nome de Jesus Cristo. A gente se apavora, porque a gente não sabe se conduzir convenientemente. Ou não é? Eu sei que vocês estão rindo porque pensam que isso só acontece lá em Natal, mas eu tenho certeza que acontece aqui também. Porque a gente não sabe se conduzir convenientemente, nem quando uma pessoa está incorporando. Imagina se a pessoa está com uma doença grave. Eu tenho um amigo que está com um câncer. Câncer não, ninguém diz, é um CA. Eu não sei qual é a diferença. Eu não sei onde é que está a beleza, mas... Você está com câncer? Não. Um CA. É mais chique. Então tá bom, que seja. Eu estou com um CA. O que é que você vai fazer? Vamos entregar a Jesus. Olha, não entregue não, porque estava na mão dele até agora e está meio complicado. Se a pessoa é ateia, vai dizer isso. Eu já vim aqui para ver se você faz alguma coisa. A gente, vamos ver o que é que o céu nos permite. Ótimo como demonstração de humildade. Nada a condenar a humildade. Mas a você colocar essa frase no sentido de que eu não sei o que eu vou fazer, não tenho a mínima noção do que vou fazer e seja o que Deus quiser, seja o que Deus quiser em qualquer lugar. Não precisa ser no centro espírita nem na cabine de passe, é em qualquer lugar. Seja o que Deus quiser, o que Deus quer é que você naquela hora saiba o que está fazendo. E se você não sabe o que está fazendo, então se proponha a aprender. Para conduzir-se convenientemente, que eram aquelas palavras que eu não tinha lido. Os médiuns curadores, a faculdade é espontânea, essa é a diferença. A maioria dos médiuns curadores, inclusive, nunca tinham ouvido falar de magnetismo. Mas você pergunta depois, o que foi que você fez? Não sei. Me deu um branco aqui, eu senti um negócio e já aconteceu. E o que é que a gente aprende com isso? Muito pouco. A diferença entre o magnetismo e o mediunismo é que no magnetismo você pode estudar em você e no outro. O mediunismo você só pode estudar no outro, a não ser que você seja o médium. Mas quando você é médium, na maioria das vezes você está num transe mais ou menos profundo, e num transe mais ou menos profundo é difícil você entender determinados mecanismos. E aí ficamos tudo no eu acho e no eu acho. Vamos em frente. Eu estou falando um pouco ligeiro porque é muita matéria, eu gostaria de passar todas as informações, pelo menos as que estão selecionadas, para que no final dessa colocação, não fique no ar a ideia de que tudo isso que eu estou dizendo são palavras minhas apenas. São palavras minhas, de fato, a ênfase quem está dando sou eu. Mas os textos são integrais, as referências estão em todo momento explícitas, e é só vocês anotarem quem tiver dúvida. Ou então, depois, conforme eu já soube com a coordenação do evento,
Todos esses slides vão estar disponíveis na internet para quem quiser baixar e fazer bom uso. Questão 556, uma após aquela que nós vimos ainda há pouco. Tem algumas pessoas verdadeiramente o poder de curar pelo simples contato? Contato, para que não haja dúvida, significa toque. Então vejam que quando a gente diz que o passe verdadeiramente espírita é aquele que só tem imposição de mãos, esta frase tem sido dita e repetida por pessoas ilustres do meio espírita. O passe espírita é apenas imposição de mãos. Quando essa pessoa disser isso, ela vai lá no livro dos Espíritos e risque a questão 556. E risque a 555 também. Porque Allan Kardec está inserindo aí toque. E ele nem perguntou sobre imposição nem nada, a pergunta dele é explícita. Tem algumas pessoas verdadeiramente o poder de curar pelo simples contato? A força magnética pode chegar até aí. Ou seja, é um limite. É um limite forte. Toquei em você, você ficou curado. Ela pode chegar até aí. Quando secundada pela pureza dos sentimentos e por um ardente desejo de fazer o bem. Porque então, lembram-se ainda há pouco que nós vimos uma frase em que Allan Kardec e os Espíritos disseram quase sempre, olha o complemento dela, porque então os bons espíritos lhe vêm em auxílio. Significa dizer num bom e lúcido português que os espíritos da codificação disseram: se você não fizer uma ação magnética cheio de pureza de sentimentos e envolvido num ardente desejo de fazer o bem, ou seja, vontade vigorosa de fazer o bem, você não tem a garantia de que está com a companhia de bons espíritos. Não sou eu quem estou dizendo isso, eu estou somente interpretando literalmente junto com vocês o texto da codificação. Eu tenho um amigo que me deu um exemplo vivo disso aí. Foi um exemplo de vontade das mais fortes, fé e vontade em uma pessoa só. Estou em casa e essa pessoa me liga: Jacó, oi, tudo bom, rapaz, olha, eu quero falar com você o seguinte. Tem uma pessoa que está muito doente, e eu estou telefonando para você, para nós dois curarmos essa pessoa. Eu digo: ótimo, mas como é isso? Qual é o caso? O caso é o seguinte. O pai desse rapaz era muito meu amigo na juventude e se tomou de ódio de mim, eu nem me lembro mais por quê. Eu sei que a gente já não se fala há muitos anos. E o filho dele está com 17 anos, um jovem impecável de saúde, atleta, natação, não bebe, não fuma, dorme cedo, porque ele se dedica plena e integralmente à sua atividade física. Estudioso, um filho exemplar. O menino apareceu com uma doença repentina, começou a ter desmaio, começou a ter ataque, começou a ter uma série de coisas. E o pai dele internou ele para o hospital para fazer uns exames, vira para cá, ninguém sabe o que é, quando de repente um dos médicos diz, reunindo a equipe, diz: ó, o menino tem poucos dias de vida, vai morrer. O pai se desesperou. E aí Jacó, que ele fala muito assim, muito ênfase. E aí Deus disse que eu vou curar o filho dele. Eu disse: como foi que Deus falou com você? Eu sou espírita, eu acredito muito nas coisas, mas sempre que eu escuto a expressão Deus me disse, eu não sei porque eu fico assim meio desconfortável. Não sei bem porquê não, mas é verdade. Como foi que Deus falou com você? Jacó, eu estou sem falar com o pai do rapaz há não sei quantos anos. Esse cara nunca me falou comigo, me vira a cara. O filho dele adoece. Ele vai para a medicina, os médicos dizem, procurou 1000 gente que eu já sei. Aí ele chama um amigo para dizer que fale comigo para ver o que é que eu posso fazer. Não foi Deus? Eu disse: de certa forma foi Jacó. Foi Deus. Porque se ele procurasse outro, a pessoa não ia curar, mas Deus sabe como é que eu sou. E se eu digo que vou curar, eu curo. Eu digo: boa, valeu. E quero contar com você. Você vai me ajudar? Eu disse: boa, olha, mas vamos fazer assim, a gente vai tentar. E aí a gente vai se preparar para qualquer notícia. Preparar para qualquer notícia de jeito nenhum. Ele vai ficar curado. Eu digo: mas tá legal, vai ficar curado. Mas como é que você tem tanta certeza? Jacó,
Se Deus não quisesse curar esse menino, o pai dele jamais me encontraria. Porque ele, o pai do menino, os amigos dele e Deus sabem que eu sou assim. Eu só entro numa coisa para resolver. Eu não entro para perder. E Deus não ia me colocar nessa fria para eu perder. Mas quem sabe você vai ajudar e o menino depois morre. Não morre não. Ele pode morrer depois de ficar bom, mas antes de ficar bom ele não morre. E está certo. Você está certo. Você vai me ajudar ou não vai? Digo, vou lhe ajudar. Não sei bem como ainda. Você vai, ó, amanhã eu vou lá, tal hora, eu vou na casa dele. Isso eu moro em Natal, ele mora noutra cidade, longe pra caramba, quase 3.000 quilômetros de distância. E na hora você faz uma oração e eu vou lá. Inclusive não sei nem como é que eu vou ver a cara do pai dele, que eu ainda não falei com ele. Mas eu vou lá e eu vou tirar aquele menino do hospital. Vamos, né? Vamos. Tá bom. E assim foi feito. Este jovem vive até hoje. Um jovem dentro do hospital desenganado. Jacó, Deus queria que eu fosse e eu aceitei o desafio. Eu tirava ele, não tinha jeito daquele cara morrer. Não podia morrer de jeito nenhum. Num primeiro momento a gente fica assim meio que zombando, né? Como eu também, rapaz, eu acho que ele exagerou. Ele já está agora brigando com Deus, ele já está viajando demais. Não, era plena convicção que ele tinha um poder, uma vontade, um desejo firme de resolver, que a gente não tem. A gente diz assim, olha, Allan Kardec, quem já leu, alguém aqui já leu o Evangelho segundo o Espiritismo? Já, né? Tá, ó. Lá no final do Evangelho tem um capítulo que é só voltado às... isso mesmo. Não tem uma prece que Allan Kardec comece assim, meus amigos espirituais, mentores, meus familiares. Ele só começa lá em cima. Deus, Pai Todo-Poderoso. Ou seja, ele não tem medo de tratar a coisa num tom maior. Porque inclusive no próprio Livro dos Espíritos ele já consignou. Quando perguntou aos Espíritos sobre por que o mal era tão forte, por conta da acomodação do bem. Aí a gente fica aqui, eu tenho um amigo que desencarnou, vou pedir a ele para me ajudar. Tudo bem, nada contra, mas por que você não dá um salto um pouco maior? Vai lá por cima, pede para fazer a vontade de Deus, como Jesus inclusive ensinou. Pai nosso que estás nos céus. Ele começa por Deus. Aí a gente até nisso, a gente é meio acanhado. Olha, você poderia me ajudar? Ai, quem sou eu? Isso é terrível, você chegar numa casa espírita, meu irmão, você poderia me ajudar? Não sei, vamos ver o que é que Deus nos reserva. Como humildade, volto a insistir, não tenho nada contra, tem pessoas que agem assim por humildade, parabéns. Mas como detenção de um poder de ajuda, isso é terrível. Como é que eu vou ajudar uma pessoa? Já pensou chegar num médico e dizer, doutor, eu estou muito mal, doutor, estou com febre, com a garganta inflamada, estou tossindo, me dói o peito, me dói as costas. O senhor poderia fazer alguma coisa por mim? Ai, não sei, vamos ver o que é que Deus nos sugere. Doutor, e no livro de medicina não tem nada, doutor. Mas não é assim. Eu sei que muitas pessoas podem até estar achando tudo ridículo que eu estou colocando, mas ou a gente para pensar um pouco, ou a gente vai ficar no simplicismo que não resolve, ou que pelo menos retarda um pouco o que poderia ser melhor. Porque então os bons espíritos vêm em nosso auxílio. Aqui está a conclusão daquela